Olá a todos, meu nome é Alexandre Polselli e hoje o objetivo é construir um projeto aqui de manipulação de recursos da AWS utilizando Python com a biblioteca o SDK Boto3 da AWS. O ambiente que eu estou utilizando aqui para trabalhar, como vocês podem ver, é uma VM que utiliza Linux Ubuntu e eu estou utilizando o VS Code aqui com o terminal para poder desenvolver o projeto. Mas é claro que não é necessário ter esse ambiente específico para poder trabalhar, é só a escolha pessoal que eu fiz. Então, a ideia é mostrar um pouco mais sobre o Boto3 e do que ele é capaz de fazer. Assim, a gente tem que entender no primeiro momento que o Boto3 ele é um recurso de IAC. Então, eu criei uma documentação aqui e todo esse projeto vai estar disponível nesse diretório, nesse repositório aqui, que eu estou mostrando, está dentro do meu GitHub. Então, todos os códigos desse vídeo e, e toda essa documentação aqui que eu montei, e na verdade eu ainda estou construindo essa documentação, porque minha ideia é expandir um pouco aqui, fazer outros vídeos manipulando outros tipos de recurso com o Boto3. Então aqui, no primeiro momento, eu vou estar utilizando só recursos de manipulação do S3, que são mais simples. Aí quando for utilizar outros recursos um pouco mais complexos, como o EC2, que está aqui, vai precisar envolver alguns outros recursos da AWS, que são um pouco mais complexos, como o VPC, Security Groups, etc. Então eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito complexo. E dessa forma fica mais segmentado e mais fácil de compreender. Então, inicialmente, o que é o Boto3? O Boto3 é a biblioteca oficial da AWS para Python. E aí ela permite que aplicações que você desenvolva em Python interajam programaticamente com os serviços da AWS. Qualquer um deles, o S3, EC2, Dynamo e por aí vai. A função é basicamente permitir que os desenvolvedores interajam com recursos da AWS utilizando Python. Tá? Então você pode fazer upload e download de arquivos para dentro do S3, manipular instâncias EC2, subir arquivos em banco de dados, NoSQL, como o Dynamo, automatizar tarefas e por aí vai. E acho que um ponto que eu acho relevante de trazer é por que a gente vai utilizar o Boto3 ao invés do Terraform se a gente está trabalhando com IAC. Então, uma forma de olhar para isso é que com o Boto3, se a gente tiver necessidade de lógica programática muito complexa, como a gente vai ver mais para frente, a ideia é fazer essas lógicas complexas com o Boto3 e incluir ele dentro de uma arquitetura do Terraform, né? Então tem certas coisas que tem certas limitações de automações que a gente vai querer desenvolver que só com HCL não seria possível ou seria até mais difícil, tá? Então, na verdade, um não necessariamente exclui o outro, eles podem inclusive ser desenvolvidos juntos dentro de um mesmo projeto, tá? Então, qual que vai ser o workflow aqui para fazer o desenvolvimento? Eu vou estar utilizando um venv do Python. Para quem não conhece o venv do Python, ele é um ambiente virtual, tá? Ou seja, ele é um ambiente virtual que vai estar aqui mesmo dentro da pasta do projeto. Eu vou instalar ele dentro do projeto aqui, dentro desse repositório. E é um ambiente virtual que a gente consegue criar ele, ativar ele e desativar ele conforme necessário. Então, para que a gente quer fazer isso? Ao invés de eu ficar instalando todas as bibliotecas do Python dentro da minha máquina, que no caso seria essa VM aqui que eu estou utilizando, do Linux, então só mostrando rapidamente, eu estou usando uma VM Oracle aqui. Não vai precisar de muito poder de processamento para isso aqui, vai ser algo bem simples, mas é claro que se for para um projeto profissional, vai precisar de máquinas mais poderosas. Só que mesmo eu estando dentro de uma VM,
eu não quero sujar essa VM que eu estou utilizando com as dependências do Python. Eu quero que, por exemplo, se eu não quiser mais trabalhar com Boto3, eu simplesmente posso excluir esse repositório e aí não vai ter nenhuma instalação, nenhum resquício do Boto3 na minha máquina, certo? Então é para isso que a gente cria os ambientes virtuais aqui com o venv, que é a, a metodologia nativa aí do Python para máquinas virtuais. Então é quase que uma espécie de Inception, né? Eu estou rodando uma máquina virtual dentro de uma máquina virtual. Mas o objetivo é esse, é para a gente ficar livre, né? Quando eu quiser acabar com esse projeto, não quiser mais trabalhar com ele, eu simplesmente deleto esses arquivos aqui, ou esse repositório, e a minha máquina vai estar 100% livre. Então eu deixei aqui dentro dessa documentação o passo a passo que a gente segue, o mais simples possível, para configurar um ambiente virtual extremamente enxuto e simples. Então eu estou com o terminal aberto aqui embaixo. Como vocês podem ver, eu estou dentro da pasta maior aqui, AWS. Aí, no caso, o que eu vou precisar fazer? Eu quero criar essa máquina virtual dentro desse repositório. Porque esse repositório AWS maior aqui, ele deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele, tá vendo? Eu quero poder criar outros projetos aqui dentro dessa pasta AWS por uma simples necessidade de organização. Então, nesse projeto, AWS com Python e Boto3, eu vou trabalhar com Python e Boto3. Mas pode ser que, né, mas eu quero, aqui dentro dessa pasta de projetos AWS, eu quero poder criar outros projetos. Então, por exemplo, algum projeto com Terraform ou alguma coisa que não tenha nada a ver com o que eu estou fazendo nesse vídeo. Então, por esse motivo, aonde que é que eu vou criar o ambiente virtual? Exatamente dentro desse repositório aqui, certo? Então eu vou começar acessando ele aqui pelo terminal, e agora que a gente está dentro do repositório, é claro que se você não vai usar essa organização que eu estou usando, você não vai precisar fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Você pode fazer tudo direto na raiz do seu repositório. E aí eu vou seguir esse passo a passo aqui, né? Então eu vou primeiro criar um ambiente virtual aqui, com o comando python-m venv, e aí eu vou dar o nome do meu ambiente virtual de env, principalmente para não rolar confusão, porque venv é o nome da ferramenta, né? E se eu der o mesmo nome da ferramenta pro diretório ali, pro ambiente, pode ser que, sei lá, gere uma confusão, porque tem hora que você não vai saber se eu estou falando do meu ambiente. Então eu vou só criar uma chamada env aqui. E ó, no que eu submeti o comando, você pode ver que ele já criou a pasta aqui dentro do meu diretório, ó, a pasta env. Uma coisa que é muito importante para quem vai trabalhar com venv é exatamente esse arquivo aqui chamado de gitignore. Então, imagina o seguinte, eu estou criando um ambiente virtual aqui dentro desse repositório, certo? Só que se eu abrir ele, dá uma olhada na quantidade de dependências e pastas que ele cria aqui. Ele por si só é um software gigante, né? O Env ele é um software gigante. Então não é interessante você, se você for desenvolver algum projeto e for testar ele com Venv na tua máquina, você subir o Env para o teu GitHub ou para o teu repositório de escolha. Você não quer subir essa pasta aqui do Env para o repositório. Porque você pode esquecer também, você pode esquecer de desabilitar ela, enfim. Fora que ela é muito pesada, né? Ela vai estar consumindo um recurso inútil aí no teu repositório. Então, é para isso que no mesmo nível, dentro do repositório aqui, a gente cria esse arquivo chamado gitignore, e você pode ver que tem várias coisas aqui que eu estou querendo ignorar. Basicamente, tudo isso aqui é o que eu não quero subir para o meu repositório quando eu for subir ele no GitHub aqui, né? Então, você pode ver que eu subo aqui o meu repositório e não tem o env aqui dentro do projeto. Isso é possível quando eu utilizo esse arquivo .gitignore, e aí eu coloco aqui, ó. No caso eu coloquei venv também, mas seria esse primeiro cara aqui, ó. Eu estou dizendo para o GitHub, ó, GitHub, quando eu subir esses arquivos para o meu repositório, eu não quero que nada disso aqui vá junto. Pode ignorar tudo isso. Então, acho que isso é um detalhe importante.
E aí, beleza, eu criei meu env ali, né? Agora deixa eu abrir ele aqui. O que que eu quero? Eu quero esse aqui é o arquivo responsável por ativar o ambiente. Então, como pode ver aqui, eu vou colar esse comando, source, e aí eu vou colocar o caminho do arquivo activate, que é esse cara aqui, ó. Então ele está dentro de env, dentro de bin e activate. E é isso, ó. No que eu faço, no que eu rodo esse comando, repara aqui, ó, que ele criou esse prefixo aqui, ó, na minha linha de comando, que não existia antes. Esse prefixo significa que eu estou dentro da minha máquina virtual. Beleza. Dentro da minha máquina virtual, eu vou querer instalar todas as bibliotecas Python que vão ser necessárias para o projeto. Nesse caso aqui desse projeto vai ser o Bolto 3. E são todas aquelas que, né? Por que eu estou instalando aqui no Env novamente? Porque são todas aquelas que depois que eu deletar o projeto eu quero me livrar, não quero que elas fiquem gastando espaço de armazenamento na minha máquina. Então vamos vir aqui, ó. Eu vou até deixar aqui a lib aberta. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar esse comando aqui, ó, que é para instalar as bibliotecas, só que o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo aqui para ele, na verdade, executar esse arquivo requirements. Então isso aqui é uma boa prática, né? Você pode ver que esse arquivo requirements.txt aqui, na verdade, ele só está com o Boto 3 instalado. Por que é uma boa prática fazer isso aqui? Porque geralmente você pode ter várias bibliotecas. Isso daqui tem uma linha, pode ter, tipo, sei lá, centenas de linhas. Então você geralmente coloca todas as bibliotecas que você quer trabalhar dentro do arquivo requirements e só chama ele aqui. Fica até mais fácil depois, porque senão você teria que dar um pip install em cada uma das bibliotecas que você quer usar no projeto. Então seria alguma coisa do tipo pip install, por exemplo, voltou 3 e aí, sei lá, mais as outras bibliotecas, a biblioteca B, C, D, F. Então é mais chato de trabalhar assim. Então aqui a gente só dá um install requirements e ele vai baixar aqui a biblioteca, como você pode ver, cadê? Vamos ver se ele já, aqui ó, botou core, ó, dentro da lib aqui ó, botou 3, já instalou aqui, ó, tá vendo? Aí depois se você quiser desativar, parar de usar o ambiente virtual, você pode só vir aqui ó, deactivate, e aí ó, eu saí do ambiente virtual, eu tô fora, agora eu tô no meu repositório. Então, para a gente entender essa diferença, primeiramente, vamos rodar esse primeiro script aqui. Na verdade, vou fazer diferente. A gente pode ignorar esse cara aqui e eu vou descomentar eu vou descomentar a session. Então, o que teoricamente eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma sessão do Boto 3. E agora, vamos sair aqui do ambiente. Vamos dar um deactivate. Vamos executar esse script aqui. Ó, então é exatamente aqui que a gente vai validar se a gente está dentro do ambiente ou não e a diferença que faz estar dentro do ambiente ou não. Como é possível ver, ó, o erro que ele dá é o seguinte, ó, ele diz ó, que o import do Boto 3 deu erro. Ele não encontrou esse módulo chamado Boto 3. Agora, vamos entrar no ambiente. Vamos entrar no ambiente, então a gente está dentro do ambiente aqui, eu vou executar o mesmo script novamente. Ó, na verdade eu deveria até ter dado um print aqui. Ó, sessão criada com sucesso. Se eu executar novamente, ó, sessão criada com sucesso. Então, ele entendeu, né? Quando eu estou dentro do ambiente, ele está fazendo, ele está conseguindo acessar aqui as dependências do venv, certo? Então, beleza. Até agora, o único ponto que é importante entender é só a questão do ambiente virtual. Apesar de eu já estar usando o Bolto 3 aqui, eu só estou usando ele para mostrar que o ambiente virtual está funcionando, beleza? Só que tem outra dependência que nós precisamos instalar na nossa máquina para poder trabalhar com o Bolto 3, que é a AWS CLI.
Então, aqui na documentação, depois que você faz a instalação do venv, faz a instalação do Boto3, agora eu vou entrar aqui na documentação da AWS CLI. O AWS CLI, que é a linha de comando da AWS, ela serve para poder permitir as operações que a gente vai executar aqui com essa biblioteca. É simplesmente ver qual que é o seu sistema operacional Windows, Mac ou Linux. Eu estou utilizando Linux. E aí, acessa essa documentação e segue exatamente esses passos aqui que ele está dizendo para você poder fazer a instalação. É importante fazer isso pela documentação, até porque não adianta muito usar nenhum vídeo ou nada como referência, porque se a AWS for lá e atualizar os códigos, atualizar os comandos, atualizar as bibliotecas ou dependências, pode fazer alguma refatoração no CLI. O único lugar que sempre vai estar atualizado é aqui. Então essa deve ser a referência, é aqui que deve ser seguido. Mas não é muito complicado, não. É basicamente só vir até aqui. Então, uma vez você pode ir vir aqui no teu terminal. Até vou dar um clear aqui. Você vai vir no seu terminal. E aí aqui, ó, ele já diz, ó, para instalar a AWS CLI, execute os comandos a seguir. Acabou. Você vai copiar isso, vai vir no seu terminal e executar, colar aqui. Eu só não vou executar aqui porque eu já tenho ele instalado, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, como é que você faz para validar se você tem a CLI funcionando? Então, primeiro você vai executar esse comando aqui. No caso, como você pode ver, né, eu copiei esse trecho de código da documentação da AWS, mas o ideal não é vir aqui e usar isso aqui como referência. O ideal é vir direto na documentação. Então, uma vez que você copiar isso aqui e executar, você vai instalar o CLI na sua máquina. E aí, para você validar, você vai rodar um AWS espaço -- version. E aí, como você pode ver, ó, ele está dizendo qual que é a versão da CLI que eu tenho aqui na minha máquina. Beleza. Uma vez que eu tenho todas essas dependências instaladas aqui na minha máquina, o que eu preciso fazer? Como eu coloquei aqui na documentação lá no começo, cadê? Esse aqui está desatualizado. Vamos abrir aqui. Como você pode ver aqui, ó, eu digo aqui, ó, para funcionar corretamente, o Boto3 exige que suas credenciais da AWS estejam configuradas. Então, o que a gente precisa fazer? Imagina que o código Python aqui que a gente está desenvolvendo, ele... Deixa eu ver até aqui. Beleza. O código Python que a gente está desenvolvendo, como a gente pode ver aqui, ele vai manipular recursos da nossa conta AWS. Então, por questões de segurança, naturalmente que a gente precisa conectar o nosso ambiente aqui de desenvolvimento com a nossa conta da AWS, aonde a gente vai criar os recursos ali. Então, eu tenho uma conta da AWS. Essa conta ela tem um login, tem uma senha, e esse código, esse script Python aqui que eu tô rodando, como é que ele vai criar, por exemplo, um bucket do S3 ou uma instância C2 na minha conta, se ele não sabe, né, se ele não tem permissão? Então a gente precisa criar essa permissão, a gente precisa criar essa conexão entre o script e a conta da AWS que a gente vai manipular. Para isso, você tem mais de uma forma de se conectar. Então, quais são essas formas? Deixa eu diminuir o terminal. Eu coloquei 3 opções aqui principais. A que eu vou estar trabalhando, já adiantando, é a opção de profile. Mas, inicialmente, você pode, por exemplo, principalmente se você trabalha com Windows, você pode ir lá nas suas variáveis de ambiente do Windows, que fica lá no próprio painel do Windows mesmo, vai em Windows, variáveis de usuário, variáveis de ambiente, e aí você vai ter que criar essas duas variáveis, exatamente com esses nomes aqui, e popular elas.
né? É, a segunda opção, que obviamente eu até coloquei aqui, não é recomendado, é você colocar, como você pode ver aqui, as tuas chaves de segredo, tanto a chave, o Key ID quanto a Access Key, que basicamente com essas duas coisas aqui, qualquer pessoa vai ter acesso à tua conta da AWS, ela consegue fazer o que ela quiser com a tua conta. Se a pessoa tem a tua Key ID, tem a Access Key, e o usuário ali dela, e esse usuário ele tem acesso de administrador, se a pessoa tem isso aqui, ela faz o que ela quiser. Ela cria qualquer coisa na sua conta, pode rodar uma máquina de machine learning lá e no final das contas você vai ter que pagar uma mensalidade, sei lá, milionária, porque a pessoa, de repente, ela teve acesso à tua conta, ao teu repositório. Então, essa metodologia aqui de colocar as access key direto no código, ela só serve para quando você quer fazer testes com muita cautela, tipo, você sabe exatamente o que você está fazendo, você está desenvolvendo um código ali, você quer testar a conexão da AWS para fazer alguma coisa, mas aí logo em seguida você vai deletar esse código, vai, assim, não vai deixar nenhum rastro, basicamente. Então é só porque, assim, essa opção existe, ela é a mais fácil de todas e é a mais prática, só que é a menos segura possível. E a terceira opção é utilizando Profile. Então, basicamente, nós vamos lá no painel da AWS, a gente vai criar um usuário, vai criar um profile, e a gente vai configurar esse profile aqui dentro da nossa máquina, dentro da máquina Linux. Aí já não tem a ver com esse ambiente do venv do Python. Essa credencial ela vai ficar direto na minha máquina. Então, ela vai ter basicamente esses 4 parâmetros aqui. O Key ID, o Access Key, a região e o output, certo? E como que a gente vai fazer isso? A gente primeiro precisa criar esse usuário, né? A gente precisa pensar, tá, qual é o usuário que eu vou usar para colocar ele aqui dentro da minha máquina? Eu vou colocar o usuário master, que tem acesso a tudo, então se a gente for acessar aqui, depois eu vou deletar esses acessos aqui, óbvio. Então eu tenho um usuário aqui que eu criei, que é o que eu estou utilizando. Inclusive eu posso vir aqui depois e deletar esse usuário, né? Que é o que eu vou fazer. Esse usuário que eu criei, né? Vem aqui criar usuário. Aqui dentro desse usuário, você pode ver aqui, ó, Permission Policies. Ele tem direito de administrador na conta. Então ele tem acesso a tudo. Claro, pelos padrões de governança, não se faz isso. Isso é somente um teste. Mas basicamente eu vou vir aqui em Security Credentials e aí ele tem uma chave de acesso aqui, uma Access Key associada a ele. Só vir aqui, Create Access Key. E aí quando eu for criar a Access Key, eu vou escolher o Command Line Interface, a CLI, que é o que eu estou utilizando para Ubuntu 3. Checo aqui que eu entendo que a recomendação e que eu estou utilizando, eu estou consciente dessa forma aqui que eu estou criando a minha chave. E boto um valor aqui, teste, deletar, e aí eu crio a chave. No que eu criei a chave, ele já vai me dar a Access Key e a Secret Access Key. São essas duas informações aqui que eu preciso para poder fazer o que eu quiser dentro dessa conta, tá? Depois que você apertar o botão Done, não é mais possível visualizar esse valor aqui. Então, ó, se eu não baixar o CSV, ele avisa, ó, você não visualizou ou baixou a sua secret key. Se você continuar, você não vai poder retornar ela no futuro. E você vai precisar criar uma nova access key. Beleza, é isso mesmo que eu quero. Inclusive é o que eu vou fazer, eu vou deletar. Só que agora ele está com 2 access keys, né? Ó, essa é a última que eu criei, ó. A descrição dela, teste deletar, certo? Inclusive, como eu não vou estar utilizando ela, eu posso vir aqui mesmo e deletar ela. Para confirmar, digito o ID. Então, eu tenho que digitar isso aqui no campo. Primeiro tem que desativar ela, isso. Depois eu colo aqui. Beleza, deletar. Beleza, ó, deletei.
Agora eu só tenho uma access key. Perfeito. Então, agora que eu criei essa chave, criei esse usuário aqui, ó, AWS-boto3, criei esse usuário, dei permissões para ele, então ele pode fazer tudo, né? Ele é um administrador. E é esse usuário que eu vou usar aqui dentro dos scripts para poder... Primeiro eu tenho que configurar ele na minha máquina, e uma vez que eu configurar ele na minha máquina, eu vou ter o profile dele, e com esse profile, ó, se a gente olhar aqui para o script, ó, toda sessão que eu for abrir, eu vou chamar o boto3.session, e o nome do profile que eu vou dar, ou seja, quem vai executar essas permissões, é esse cara que eu acabei de criar, né? Então, como que a gente vai fazer para configurar esse profile? Então, primeiramente, a gente vai acessar a pasta do projeto, aqui, você vai acessar a sua pasta do seu projeto, e eu vou usar esse comando aqui, ó, aws configure --profile, e aí o nome do usuário, né, o nome do profile. No caso, esse aqui é o nome do profile, tá? Só que eu acabei dando o mesmo nome do profile, o mesmo nome do usuário para o profile. Mas isso aqui é o nome do profile. Aí se eu clicar aqui, ó, ele vai perguntar a minha key ID, ele vai perguntar tudo isso aqui, ó. Vai perguntar key ID, vai perguntar access key. Qual que é a key ID? É a que a gente criou lá. Ou seja, cadê ela? Access key. Será que a gente consegue ver ela aqui? Access key. Actions. Eu não consigo nem acessar ela aqui, tá vendo? Ó? Por isso que o correto é você baixar as informações, né? Mas como eu já configurei ela aqui, então você vai colocar o access key, que é aquilo que ele aparece lá na hora que você cria, o secret, qual que é a região que você vai utilizar. Então, eu estou utilizando aqui, ó, a região US East 2, Ohio, e qual que é o output format que você vai utilizar. Eu escolho a opção de JSON. Inclusive, dá para visualizar aqui, né? Uma vez que você configura, eu vou dar um Ctrl C aqui para ele cancelar a configuração, tá? E uma vez que você você fizer a configuração do profile, onde que ele vai estar? Ele vai ser criado na tua máquina aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou seguir esse caminho aqui do Linux. Então, basicamente, se a gente vir aqui, ó, home, o nome do meu usuário. Aí vai ter uma pasta aqui, ó, AWS. No caso, essa aqui, ó, .aws. E aí a gente tem as credentials aqui, ó. Se eu abrir ela, eu estou expondo minha chave aqui, tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou deletar essa chave assim que eu finalizar a gravação do vídeo. Então, ó, tá vendo? As minhas credenciais, elas ficaram salvas aqui na máquina, ó. Inclusive, isso é um ponto de atenção. Uma vez que você configurar um profile na tua máquina, você tem que garantir que você vai assegurar que ninguém consiga acessar a máquina onde tem as suas credenciais. Então, como você pode ver aqui, se a pessoa tiver acesso à máquina que você configurou o profile, ela vai conseguir e ter acesso ao teu Key ID e ao teu Secret Access Key, tá? No Windows vai ficar nesse outro caminho, né? C2 pontos, users, o usuário que você quiser e a ponta AWS. Então vai ficar tudo lá dentro. Agora, eu vou rodar um comando aqui para a gente... Aqui no caso seria o comando se você quiser testar o profile que você acabou de configurar, né? Mas a gente vai ver isso aqui de outra forma, né? No caso a gente pode rodar esse comando aqui e executar. Esse comando aqui, no caso, ele é um comando que está utilizando a própria AWS CLI. Então, eu não estou utilizando nenhum script Python aqui para poder executar esse comando. Então, aí, como você pode ver, né? Vamos supor que a gente tenha criado aqui um diretório, está vazio, não tem nenhum script Python, não tem nada. Com esse comando, eu já consigo validar que o meu profile está
tá funcionando, porque eu estou usando aqui o comando da CLI, que eu estou chamando a AWS, o método EC2, e eu estou utilizando a função describe instance types, que é basicamente ele vai me dizer quais são as instâncias que eu tenho disponíveis, e eu estou dando um traço profile, e o nome do profile que eu configurei ali em cima, ó, AWS Boto3, o nome do profile, tá? Então, ó, você pode ver aqui que ele já retornou basicamente uma lista de todas as instâncias que eu tenho direito. Aí, se eu apertar Q, ele vai sair aqui dessa, sei lá, como se fosse um console aqui, esse ambiente que ele entra aqui, né? Aperto a letra Q do teclado, ele volta aqui pro meu ambiente normal. Deixa eu limpar esse terminal. Beleza? Então a gente configurou o profile e ele vai ser o responsável por manipular todos os recursos da AWS. Agora que eu tenho tudo que eu preciso para poder trabalhar configurado corretamente na minha máquina, o que eu vou fazer? Eu fiz um script extremamente simples aqui. Então, basicamente o que ele faz aqui é só listar, né? Fazer basicamente o que eu fiz com esse comando. Então, eu vou desse comentário aqui. Eu vou inclusive jogar esse comentário aqui para cima para ficar mais organizado. Esse comentário, essa daqui. O script essencialmente ele é só isso aqui, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Primeiro, quando a gente vai trabalhar com o Boto3, todo o script Python aqui que vai trabalhar com o Boto3, ele precisa iniciar a sessão. Eu vou criar uma variável chamada session, vou chamar o boto3.session e dizer qual que é o nome do profile que vai trabalhar, que vai executar o script aqui. Beleza? O que eu estou fazendo aqui essencialmente é um S3 client. Estou criando um client aqui, na verdade. Então, uma coisa é você criar a sessão. Depois que você criar a sessão, você precisa criar um client. Esse vai ser um client do S3. E o que eu vou fazer com esse client? Eu simplesmente só vou criar uma variável aqui chamada lista. E essa lista ela vai chamar o client do S3 e vai usar a função listBuckets. Ele só vai listar os buckets. Só que se eu simplesmente executar esse script, quer ver, ó, ele está dentro do Venv aqui, se eu simplesmente executar esse script, é isso que vai acontecer, ó. Esse aqui é o script 1. Vê que ele deu aqui, ó, sessão criada com sucesso. Ele vai dar um metadata aqui, ó, tá vendo? Eu não vou conseguir ver os valores ele não vou conseguir ver os valores do print da lista aqui. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir visualizar esses valores? Aí, isso vai depender. Você tem, dentro do próprio Venv, você tem o método de debug, tá? Ele é um pouquinho mais chato. Mas o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o método de debug do VS Code aqui. Ele fica aqui, ó. Fica nessa aba. Só que aí, de novo, lembra que eu criei esse diretório, esse projeto aqui, dentro de uma outra pasta. E aí o que ele faz aqui é o seguinte. Primeiro, eu quero debugar essa linha aqui, a linha 15. Então, aqui dentro do VS Code, isso aqui é uma característica do VS Code, eu vou clicar para adicionar um breakpoint aqui, certo? E aí eu quero debugar o valor dessa lista, certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e o que eu teoricamente gostaria de fazer? Eu faria o seguinte, ó, rodaria o Python debugger, debug Python file. Só que quando eu fizer isso ele vai dar um erro. Ele vai dizer que não achou o módulo Boto3. Por que ele não está achando esse módulo? Porque ele está indo lá na pasta da AWS, tá vendo? Então, se eu rodo aqui direto no VS Code, ele fica chamando a minha pasta da AWS aqui em cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou encerrar ele aqui, vou dar um stop, cancela tudo. E se você estiver passando por isso, né, isso aqui é um cenário bem específico, o que você vai ter que fazer para tratar esse tipo de erro? Você vai ter que criar um arquivo, ó, se você for ver aqui, ó, ele tem uma opção chamada Python Debugger, utilizando um arquivo chamado launch.json. É esse cara aqui, ó, launch.json. Para que eu vou fazer esse launch.json? Simplesmente para passar o diretório onde eu quero que ele rode o debug. Então é só isso que ele está fazendo. Ele está criando aqui as configurações de debug e aí ele está apontando aqui para exatamente para o caminho do env, tá vendo? Que é onde está a dependência. Porque o que acontece? Lembra que a biblioteca do Boto3
a biblioteca do Boto3 está instalada dentro da minha máquina virtual. Então o Boto3 está instalado aqui dentro da minha máquina virtual. É por isso que ele não está conseguindo achar, né? Então eu crio um launch dizendo exatamente aonde que é que está, ó, env bin, então ó, env bin, e aí eu chamo aqui, ó, Python 3, certo? E aí agora, se a gente voltar aqui para o script, a gente tem que vir nessa última opção, Python Debugger, utilizando o launch.json, e aí ele vai perguntar qual arquivo. E aí eu quero esse script aqui que eu estou usando. Aí vamos executar. Ó, o comportamento já mudou, ó, deu certo. E aí ele veio aqui para a aba de debug do VS. E agora eu tenho os valores aqui, as variáveis locais, com os valores do que eu criei aqui, ó. Então, tá vendo a lista aqui, ó, que eu criei? Ela tá aqui, ó. Então, ó, os buckets. Os buckets, a gente tem os valores aqui por exemplo, do Boto3. Tá vendo, ó? Os recursos, a seção. Tá vendo? Então fica tudo aqui. No caso, eu estou pedindo para ele listar os buckets, só que naturalmente não tem nenhum bucket, né? Então ele não. Ó, cadê os buckets? Ele retornou uma lista vazia aqui, ó. Tá vendo? Retornou uma lista vazia. Por quê? Porque a gente não tem bucket. Se eu for aqui na minha AWS, entrar aqui no S3, ó, eu não tenho nenhum bucket. Certo? Então é isso que a gente vai resolver agora em seguida. A gente vai criar um bucket. Então, como a gente pode ver aqui nos scripts, qual que é a linha que eu estou seguindo aqui? Primeiro a gente vai criar um bucket, vai subir um objeto dentro desse bucket. Depois a gente vai ver como que a gente faz para baixar também esse objeto estando lá. Como que a gente deleta objetos dentro do nosso bucket. E depois, por fim, como que a gente elimina o nosso bucket. E encerra, né? Vou dar um Ctrl C aqui. Deixa eu encerrar o modo debug. Limpar a minha tela. Beleza. Agora, como a gente viu que a gente não tem nenhum bucket na nossa conta, a gente vai fazer a criação do bucket. Então, eu montei esse script aqui, que ele só faz isso, ele só faz a criação do bucket. Todos os scripts eles vão começar da mesma forma aqui, né? A gente vai importar o boto, vai abrir uma sessão e abrir um client. Isso aqui é só para o script poder minimamente funcionar, tá? Aqui não tem nada a ver com S3, com S2, nem nada. Isso aqui é simplesmente para fazer o script funcionar, beleza? Importa o boto, cria uma sessão, cria um client, beleza. Aí a gente pode até pular, inclusive, direto para cá. E aí, ou seja, eu vou criar um bucket. O bucket ele precisa ter um nome. Eu vou criar uma variável com o nome do bucket que eu quero criar. Por que eu escolhi esse nome aqui, né? Então, na verdade, o nome é esse. Estou dando o nome aqui do vídeo, AWS com Python e Boto3. E só que como alguns já sabem, né, o nome do bucket ele precisa ser único, globalmente. Não podem existir dois buckets com o mesmo nome. E aí um método que é uma boa prática interessante e fácil de você deixar o nome dos buckets único é sempre você copiar o account ID, porque só você vai ter o seu account ID. Então eu venho aqui, copio o meu account ID e dou o nome que eu quiser no bucket e jogo ele aqui, ó, na direita. Eu dou um append nele na direita. E aí você pode escrever o nome que você quiser no bucket, que aí você sempre vai garantir que esse nome vai ser único. Então é um truque aí para facilitar a criação de buckets. E aí, em seguida, o que eu estou fazendo aqui? Para criar o bucket, então eu tenho a documentação, eu coloquei aqui a documentação de como criar um bucket no S3. Se a gente abrir ela aqui, ó, então todas as funções que estão sendo utilizadas aqui, todas elas estão dentro da documentação oficial. Essa é a documentação oficial, boto3.amazon AWS. Aqui ele fala, né, para criar conexão, e aqui é a função para a gente criar o bucket e todas as coisas que você pode fazer, né, com os buckets, beleza. Só que, se eu tentar criar um bucket que já existe, ele vai dar erro. Então, unicamente por causa disso, todos os recursos que você precisar criar, que se ele precisar criar novamente vai dar algum tipo de conflito ou erro, eu estou colocando um try, um método try, porque ele vai tentar. Se der erro, porque já existe, ele garante que não vai dar conflito na sua conta, enfim, né?
e aí ele já cria, já sabe como lidar com isso da melhor forma possível por conta do exception aqui. Então estou basicamente chamando a função aqui da variável, estou criando o client, e essa aqui é a função que cria o bucket, ó, esse cara aqui, ó, create bucket. E aí os parâmetros, todos eles vão estar aqui, ó. Todos eles vão estar aqui, ó. Eles têm vários parâmetros, né? Eu estou utilizando somente os mais básicos. Então, o nome do bucket aqui, no caso, você poderia fazer tipo isso aqui, né? Eu posso passar, teoricamente, eu posso fazer isso aqui, né? Botar o nome aqui direto, mas é só para o código ficar mais organizado e ficar mais fácil ali também, né? Chama define o nome do bucket e aonde que a gente vai criar. É só isso. O nome e onde a região que a gente vai criar, que é na US IS2. Aí, beleza. Se ele não conseguir, eu vou até colocar aqui, na verdade. Vou colocar um print para a gente ter uma resposta aqui. Em caso de sucesso, né? Assim que ele fizer a criação. Em caso de erro, ele vai falar, esse bucket já existe. Então, se a gente tentar rodar esse código aqui, primeira vez, vou chamar o script 2. Por que ele não está indo aqui? Script 02, criar bucket .py. Será que eu não salvei ele? Vamos executar ele. Tá. Eu estou no diretório errado, tá vendo? cd. Ele saiu do diretório porque eu saí do debug, né? Tem que tomar cuidado aqui. Então eu vou entrar aqui novamente e executar aqui script 02. Vamos ver. Acredito que deu certo, né? Acho que essa aqui é a resposta de sucesso. Vamos entrar aqui no S3. Estou aqui dentro do S3, buckets, general purpose. Vamos atualizar, vamos ver se ele criou. Carregando. Aí, ó. Já carregou ele aqui, ó. Criou, tá vendo? Tava com 0, agora tá com 1. Criou ele aqui, ó. Com o nome que a gente deu. E naturalmente esse bucket está vazio. Mas em seguida a gente vai querer colocar alguma coisa aqui dentro, né? E aí eu vou rodar de novo esse script só para a gente entender o que acontece se a gente tentar criar o mesmo bucket duas vezes, porque o nome dele tá fixo, né? Teoricamente, a gente poderia criar uma lógica de programação aqui no nome. Para quê? Para que toda vez que eu rodar script, ele vai criar um novo bucket, por exemplo. Você pode importar um random, pode importar um timestamp, e aí para cada vez que você executa o script, ele bota um timestamp, então nunca vai ter... No caso do timestamp, dependendo da rapidez com que você for executar o script, ainda assim talvez ele dê conflito. Mas, teoricamente, se você rodar um random, sempre 100% das vezes que você executar o script, ele vai criar um bucket, né? Mas se eu rodar novamente aqui, ó, ele vai retornar a mensagem que a gente escreveu aqui, ó. Esse bucket já existe. Tá aqui, certo? Então, beleza. Primeiro passo concluído com sucesso. A gente criou o bucket. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar alguma coisa lá dentro. Então, o que eu estou fazendo aqui? É simplesmente o cabeçalho é o mesmo, o cabeçalho não vai mudar. Isso aqui é só para criar conexão, tá? O nome do bucket, agora que a gente criou essa variável do nome do bucket, a gente também vai, sempre que a gente trabalhar com S3 aqui, pelo menos nesse contexto aqui, a gente vai sempre usar essa variável com esse nome porque foi o nome que a gente criou lá. Então, todas as manipulações a gente vai ter que fazer referência a esse bucket que a gente criou. Então, o cabeçalho daqui para frente sempre vai ter, em todos os scripts, vai ser esses caras aqui. E aí, de novo, estou usando aqui os métodos da própria documentação. Estou chamando client. E aí eu estou usando, esse é o cara, esse aqui, upload file, ele é quem vai ser responsável por subir o arquivo para o S3. Então, da mesma forma que aqui o create bucket é quem é responsável por criar, o upload file é responsável por subir o arquivo. Então, o que eu estou fazendo aqui é, esse upload file, ele recebeu de novo, isso aqui está extremamente simples, são os parâmetros mínimos.
ele precisa receber 3 argumentos. O primeiro é, ou seja, a origem. A gente está falando de um ETL aqui, certo? ETL, ou seja, tem que ter uma origem, tem que ter um destino, e você tem que configurar como é que esse arquivo vai, aonde ele vai ficar dentro desse destino. Então, a gente tem, o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta chamada arquivos, você pode dar qualquer nome, enfim, e dentro dessa pasta de arquivos eu estou com um banco de dados aqui. É um banco de dados, é uma tabela, né? Um CSV. Esse CSV tem dados fictícios, é claro, né? E aí, o que eu quero? Isso aqui é como se fossem dados que você receberia, e aí eu quero subir esses dados dentro do quê? Do bucket que a gente criou, que está aqui. Então eu vou dizer para ele aqui, ó, a origem, arquivos, que é essa pasta, e o nome do arquivo, usuário sistema CSV. O nome do bucket eu estou chamando a variável. No caso aqui, eu tenho que colocar o bucket name. E, beleza, eu estou dizendo que vai ser dentro desse bucket. Mas, como que é que ele vai se comportar lá dentro? Bom, eu não quero que o arquivo vá para a raiz. Vamos supor que você esteja criando uma camada bronze, silver e tal. Aí você quer jogar esse dado para a camada bronze. Então eu quero que, quando eu executar esse script, eu vou criar um diretório lá dentro chamado dados, e eu vou jogar ele lá dentro, tá? Beleza. E aqui eu só estou retornando para a gente visualizar no terminal. Aí vamos executar esse cara aqui. Esse aqui é o 03. Beleza, vamos executar. Ó, beleza, ó, deu certo. Vamos atualizar? Tá vazio aqui, certo? Então eu estou no nosso bucket aqui, ó. Ele tá vazio, não tem nada aqui dentro. Vou atualizar a página. Carregando. E ó, ele criou o diretório de dados. Ó, dados barra, exatamente que nem a gente disse aqui, ó, dados barra. E vamos entrar aqui e pronto. Nosso arquivo está aqui dentro. Se a gente visualizar ele, é que aqui vai ser meio chatinho. Teoricamente eu teria que baixar ele. Mas eu posso vir aqui e fazer download aqui pelo painel, né? E aí pronto, ó. Ele vai baixar o arquivo. E se eu abrir esse arquivo, tá lá, ó. Usuário sistema. Tá vendo? Nosso arquivo. Que foi feito o download. Beleza, criei o bucket. Coloquei dados no bucket. Agora, o que a gente quer fazer? Teoricamente, assim, eu fui aqui no painel e baixei com o dedo, né? Eu fui com o mouse aqui, cliquei em download. Mas se a gente está falando de IAC, IAC é a parte da premissa que você não vai ter acesso ao painel. Claro que você pode ter ou não, mas se você está trabalhando com IAC, você parte da premissa que você não vai precisar acessar o painel. Então, aí, deixa eu fechar esses outros aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora, só que, por exemplo, quando eu vou aqui no painel e clico em download, ele só vai baixar ele vai fazer o download desse arquivo na pasta de downloads da tua máquina normal, porque é extremamente simples, é só um download, né? Você não tem personalização nesse download. Enquanto que aqui não. Aí, novamente, a gente tem o nosso cabeçalho aqui, certo? Que é igual. Então, para baixar o objeto, a gente vai olhar só para esse cara aqui. É só isso aqui que é responsável por fazer o download do objeto. E com a função download file. Então, esse é o responsável por fazer o download do arquivo. E aí os argumentos são o nome do bucket, ou seja, tá, você quer fazer download do arquivo. Da onde você quer fazer, da onde você quer puxar esse arquivo, qual é o nome desse arquivo e como é que você quer salvar ele dentro da sua máquina. Onde que é que ele vai ficar salvo. Então o nome é o que a gente configurou, que é o que a gente está usando para todos os scripts. Que arquivo que você quer fazer download? O arquivo que eu acabei de subir, mas poderia ser outro. Não necessariamente eu preciso baixar esse mesmo aqui que eu subi, pode ser algum arquivo que já está lá. Então, eu vou passar o path de onde ele está, que é exatamente esse aqui, ó. Isso aqui, certo? E aonde que é que eu quero salvar ele. E eu posso salvar ele, inclusive, com outro nome. Eu não preciso salvar ele com o nome original que está lá. Então, você repara aqui que eu coloquei um prefixo chamado baixado. Eu posso até colocar aqui, tipo, por exemplo, para ficar bem claro, banana. Banana, sabe? Se eu salvar aqui, ó, ou seja, o que tem que acontecer quando eu executar esse script? Ele tem que baixar um arquivo, baixar aquele arquivo que está lá e dar esse nome aqui, ó, banana usuário sistema. Tá vendo que aqui não tem nada, ó? Só tem esse único arquivo aqui, ó.
Vamos executar agora o 04. Pronto, download realizado com sucesso. E tá aqui, ó, nosso arquivo. Banana, certo? E aí você pode dar o nome que você quiser. Você pode criar uma lógica, você pode, por exemplo, fazer o extract desses arquivos e salvar na tua base de dados local para fazer tratamento, para fazer, enfim, qualquer coisa que seja que o seu projeto vá necessitar. Então a gente criou o bucket, subiu arquivos, agora a gente baixou os dados de forma customizada. Beleza, vamos supor que, bom, para o meu processo aqui já está suficiente, eu não preciso mais dos arquivos que estão lá dentro do bucket, posso me livrar deles. O que eu vou fazer agora? Eu vou deletar objetos, vou deletar os objetos que estão lá dentro. Então, o nosso cabeçalho inicia da mesma forma, nossa conexão aqui em cima, a mesma conexão, o mesmo bucket. E agora a gente vai usar o delete object. De novo, tudo está dentro dessa documentação aqui, ó. Creating a bucket, storing data, tá vendo? Ó? Accessing a bucket, deleting a bucket. Tudo vai estar aqui na documentação oficial do Boto 3. Vou usar o delete object, que objeto, aí é como se tivesse, quando você for, né, programar a tua função, basicamente você tem que pensar, tá, qual é o bucket que eu quero deletar? Bucket name, é o mesmo. E dentro desse bucket que você está me dizendo, o que exatamente você quer deletar lá dentro? Eu quero deletar dentro da pasta dados esse arquivo aqui. Então procura esse arquivo lá dentro do S3 e deleta ele. E se der tudo certo, você me retorna aqui uma mensagem de sucesso. Esse aqui é o 05. Vou executar ele aqui. Então, ó, repara aqui que dentro do nosso S3, vamos voltar aqui para o nosso bucket. A gente tem a pasta dados e a gente tem aqui esse arquivo, usuário sistema, certo? Já vou deixar ele aqui e eu vou executar o deletar objetos. Vamos executar objeto deletado com sucesso. Vamos olhar lá. Ele ainda está aqui. Vou atualizar a página. E pronto. Deletamos o objeto. Qual que é a vantagem disso aqui? Imagina que se você estiver no painel da AWS, vamos supor que você queira deletar um arquivo. Você pode vir aqui, selecionar ele e deletar, né? Agora, e se você quiser deletar 10 arquivos? E se você quiser deletar 100? Se você quiser deletar 1000, 10.000, 1 milhão de objetos? Você não concorda que é impossível de fazer isso manualmente? Então, isso é uma das grandes vantagens e diferenciais de se trabalhar com o IAC. E o Boto 3 é uma das formas de se fazer isso, né? Então, beleza, deletamos o objeto. Agora que a gente deletou o nosso objeto, esse bucket não tem mais serventia, né? Eu não preciso mais dele. Esse cara já está vazio. Eu posso simplesmente ir para o próximo passo, que é o quê? É deletar o bucket. Deixa eu limpar esses caras aqui. Então, novamente, o nosso cabeçalho de conexão, certo? E agora, o que eu quero fazer? Eu vou chamar ele aqui, vou criar uma variável que vai dar um session.resource no S3. O bucket ele vai chamar esse session e usar o método bucket e puxar o nome do bucket, certo? E aí qual que é a função que vai ser responsável por deletar o bucket? É esse cara aqui, ó. Bucket, que é a variável que a gente criou aqui, chamando as dependências de client e session. Então estou só chamando ela e usando o delete. É só isso. E aí, se der certo, ele vai retornar aqui, ó, deletado com sucesso. Então esse aqui é o 06. Vamos rodar. E pronto. Bucket deletado com sucesso. Vamos ver se isso é verdade. Ele está aqui ainda, certo? Vamos atualizar. E pronto. No buckets. Não temos mais nenhum bucket na nossa conta AWS. Certo? Posso até voltar aqui, ó. Tá vendo? Não tem mais nada. Beleza?
E com isso a gente conclui o pipeline aqui de manipulação de recursos da AWS, especificamente aqui falando de S3, utilizando a biblioteca do Boto3 com Python, beleza? Então, aqui a gente fez um projeto de forma extremamente simples, até porque isso aqui pode ficar extremamente gigante, é claro, num ambiente profissional aqui de produção. Você vai ter muito mais detalhes, variáveis, dependências e etc. Mas não, acho que a importância aqui é entender o que é que a gente está fazendo e para que a gente está fazendo. Então tá tudo extremamente simples. Tentei deixar da forma mais enxuta possível. Então é isso. Se você achou esse conteúdo útil, você pode deixar um like para ajudar o canal e para eu trazer mais projetos como esse. Se você quiser ver mais projetos práticos aqui como esse também, bastante coisa de AWS que eu vou trazer em seguida, pode se inscrever no canal. E se ficou alguma dúvida, porque dependendo para quem está começando pode ser um pouco complexo, pode deixar aqui comentários que eu vou buscar responder. Se tiver sugestões de melhoria também, eu agradeço. Muito obrigado.